Com a ajuda de Deus, nós vamos ler o livro de Juízes, no capítulo 3, servidão dos israelitas sob Cozã, rei da Síria, ou Arã. Capítulo 1. Estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar, para por elas provar a Israel, a saber, todos os que não sabia de todas as guerras de Canaã. Capítulo 2. Tão somente para que as gerações dos filhos de Israel deles soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos que diante não sabia disso. No capítulo 3. 5 príncipes dos filhos e todos os cananeus e sidonios e heveus que habitava nas montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Armon até a entrada de Amate. No versículo 4. Estes, pois, ficaram para por ele provar a Israel, para saber se daria ouvido aos mandamentos do Senhor que tinha ordenado aos seus pais pelo ministério de Moisés. No versículo 5. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus e amorreus e filizeus e heveus e jubizeus. No capítulo 6. Tomaram de seus filhos para si por mulheres, e deram aos filhos deles as suas filhas, e serviram aos seus deuses. No versículo 7. E os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e serviram aos Abilins e aos Tarote. Versículo 8. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu em a mão de Cusã-Risataim, rei de Mesopotamia. Os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. Otiniel livra-os. No versículo 9, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou os filhos de Israel um libertador, e os libertou. A Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele. No versículo 10. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel, e saiu a peleja, e o Senhor deu na sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria, e a sua mão prevaleceu contra a Cusã-Risataim. Versículo 11. Então a terra sossegou 40 anos, e Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. A servidão sob Egrom. No versículo 12. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor esforçou a Egrom, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. No versículo 13. E ajuntou consigo os filhos de Amon e aos amalequitas, e foi e feriu a Israel, e tomaram a cidade das palmeiras. No versículo 14. E os filhos de Israel serviram a Eglon,
rei dos Moabitas, 18 anos. Eude livra-os. No versículo 15. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e lhe levantou um libertador, Eude, filho de Gera, filho de Gemini, homem canhoto. E os filhos de Israel levantaram pela sua mão um presente a Eglon, rei de Moabitas, no versículo 16. E Aúde fez uma espada de 2 fios do comprimento de um côvado e cingiu-a por debaixo dos seus vestidos, a sua coxa direita. No versículo 14, e o levou aquele presente a Eglon, rei dos Moabitas. E era Eglon homem muito gordo. No versículo 18, e sucedeu que, acabando de entregar o presente, despediu a gente que trouxeram o presente. No versículo 19, porém, voltou das imagens de escultura que então ao pé de Gilgal, e disse: tenho uma palavra secreta para ti, ó rei. O qual disse: cala-te. E todos os que lhe assistiam saíram de diante dele. No versículo 20, e Aúde entrou em um cenáculo fresco e que o rei tinha para si, só onde estava assentado, e disse: Aúde, tenho para ti uma palavra de Deus. E levantou-se da cadeira. No versículo 21, então Aúde estendeu a sua mão esquerda e lançou mão da espada da sua coxa direita e lhe cravou no ventre. No versículo 22, de tal maneira que entrou até empunhadura após da folha, e a gordura encerrou a folha, porque não tirou a espada do ventre, e saiu-lhe excremento. No versículo 23, então Aúde saiu à sala e cerrou sobre ele as portas do cenáculo e as fechou. No versículo 24, e saindo ele vieram os seus servos e vieram, e eis que as portas do cenáculo estavam fechadas, e disseram: sem dúvida está cobrindo os seus pés na recâmara do cenáculo fresco. No versículo 25, e esperando até se enfastiarem, e eis que não abria as portas do cenáculo. Então tomaram a chave e abriram, e eis o seu senhor estendido morto em terra. No versículo 26, e Aúde escapou enquanto eles se demoraram, porque ele passou pelas imagens de escultura e escapou para Sairá. No versículo 27, e sucedeu que, entrando ele, tocou a buzina nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, e ele adiante deles. No versículo 28, e disse-lhe: segue-me, porque o Senhor vos tem dado a vossos inimigos, aos Moabitas, na vossa mão. E desceram, pois, dele, e tomaram os vales do Jordão e Moabe, e nenhum o deixaram passar. No versículo
9. E naquele tempo feriram dos Moabitas uns 10.000 homens, todos corpulentos, e todos homens valorosos, e não escapou nenhum. No versículo 30, e assim foi subjugado Moabe naquele dia, debaixo da mão de Israel. E a terra sossegou 80 anos, glória a Deus. Depois dele foi Sangar, filho de Anate, e que feriu 600 homens dos filisteus com uma agulhada de bois, e também ele o libertou a Israel. Então, meus amados e meus queridos irmãos, aquilo que Deus promete nas vossas vidas, passa tempo, irmãos, nas nossas vidas, mas Deus ele dá nas nossas mãos. Precisamos ter fé. Aquilo que Deus achar graças de estar nas tuas mãos, o Senhor dará nas tuas mãos. Mas tenha paciência, que tudo tem o seu tempo. Mas também é muito debaixo de luta, debaixo de provas. A gente precisamos lutar para adquirir aquilo que Deus tem que dar para nós. Mas é tudo no seu tempo, né? Você viu aqui as lutas, as provas que os servos de Deus passaram, mas eles venceram. Naquela época era tudo olhos por olho, dente por dente. Hoje nós estamos debaixo da lei, meus irmãos, também. Hoje nós estamos na lei, mas nós temos liberdade. Mas Cristo veio para salvar nossas almas. Ele veio para levar nós para o reino da sua glória. E hoje nós temos Cristo como nosso intercessor. E precisamos entregar nossa vida para Cristo em espírito e em verdade. Passamos luta, irmão, passamos provas, passamos dificuldade, porque nós estamos no mundo material, e tudo isso faz parte das nossas vidas. Mas nós precisamos entrar em espírito e em verdade e adorar o nosso Deus eterno. Tenha certeza que tudo nesta vida passa. Irmãos, muitas vezes a gente passa por alguma dificuldade. Isso é normal, irmãos. E muitas vezes também a gente vacila, sabe? Porque tem o problema que a gente pega com a nossa mão. A gente muitas vezes não tem paciência. Muitas vezes a gente quer as coisas na hora. Muitas vezes a gente quer as coisas do nosso jeito, né? Muitas vezes a gente não pensa. Seria a mesma coisa, irmãos. A gente quer se espelhar outras pessoas, a inveja. Tem que ter muito cuidado com a inveja, irmão. Às vezes você quer ter uma coisa porque o outro tem. Não é assim. Deus não se agrada, irmão. As nossas condições que dá é Deus. Se Deus tiver de dar alguma coisa, Deus vai te dar nas tuas mãos. Mas fique em paz. Mas tudo é tempo de Deus. Mas não se espalhe naquele irmão. Sabe porque aquele irmão tem um carro, você vai ter um? Não, irmão. A gente tem que ter aquilo. No tempo certo, Deus dá. Mas tudo é no seu tempo. Esforça, tem bom ânimo, porque Deus é contigo. Deus é contigo. Mas tudo é no seu tempo. Tudo aquilo que você plantar, tu colherás. Planta que tu vai colher. Não é porque você vai plantar laranja, você vai colher abacaxi, não, irmão. Se você plantar laranja, você vai colher laranja. Se você plantar manga, você vai colher manga. Se você plantar manga, você não vai colher laranja. Então, irmão, lança seu pão sobre as águas. Depois de muito dia, tu acharás. Isso, irmão, é real nas vossas vidas. Tem alegria no teu coração. Lute. Vê aonde que tu está errando, vê aonde que tu está falhando, vê o que precisa melhorar, vê o que precisa mudar, que tenha certeza que Deus vai criar um caminho nas vossas vidas. Que Deus abençoe.